de povos indígenas passa também por um processo de demarcação de territórios no mundo das artes plásticas. Percorrer museus e galerias para muitos artistas indígenas é o reflexo de um processo de valorização da própria cultura e de descolonização. Eu acho que esse momento nós estamos mudando a história do Brasil, a história da arte, tá? Do Brasil. Porque quando a gente começa a ocupar esses espaços, esses territórios que era nosso, né? Isso é o começo de uma virada da história do Brasil, inclusive. Sempre eu acho uma produção de algum artista indígena hoje. E a gente tem que lembrar que há 4 anos atrás isso não acontecia. Então, de 4 anos para cá, a gente está ocupando espaços assim diversos. A ligação entre a arte indígena contemporânea e as lutas em defesa do meio ambiente é totalmente intrínseca, porque todos esses artistas trabalham a partir dos seus territórios ancestrais e cosmológicos e de pertencimento. Meu nome é Iban Runicuim, a minha língua é a segunda língua Isaías Salles, eu moro no estado do Acre, aldeia Chico Curumim e município Jordão do Acre, moro à fronteira Peru com o Brasil. Eu sou professor, eu sou artista, pesquisador da tradição, conhecimento. Essas pinturas que você está vendo, toda é meu pesquiso, que eu estou dando, como eu sou cantor também, canta, artista e o resto toca. Essas obras, tudo é espírito da floresta. É uma língua mais antiga e vive na floresta. Essas pinturas surgiu na floresta. Iban é o idealizador do MACU, o Movimento dos Artistas Runicuim. O grupo reúne pesquisadores e artistas da etnia Runicuim, a maior do Acre, e foi criado 10 anos atrás. Em 2018, o coletivo passou também a contar com a artista plástica Cássia Borges Carajá. Numa espécie de sinestesia, os artistas traduzem em imagens os cantos xamânicos dos indígenas Runicuim. O coletivo MACU é o pesquisa que eu fiz, junto com meu pai, a língua tradicionais, que gerando, nós vinhamos falando com essas pontes de linguagem. Eu pesquisei 58 músicas da Bibi de Nishipã, que fala ayahuasca. Escrevi 58 músicas, fez o livro.
Os rituais e a cultura do povo de Iban foram fortemente impactados pelo processo de exploração da borracha. No caso dos Runicuim, o território de habitação tradicional era em torno das cabeceiras do rio Muru e Envira, essa região. E essa região foi fortemente afetada pela chegada da extração de borracha no final do século XIX, começo do século XX, e então os patrões, patrões da borracha invadiram a região ou expulsaram ou envolveram os povos indígenas da região no trabalho de extração de seringa. Então, esse trabalho teve um impacto muito forte sobre a organização das comunidades, das aldeias, porque as aldeias foram desfeitas, porque os trabalhadores tinham que ir trabalhar nas colocações muito distantes umas das outras. Então, esse trabalho na seringa desarticulou muito a vida social dos Runicuim. Em 75, chegou uma estudante acriana, antropólogo, Terry Vale de Aquim, e quando eu tinha 13 anos, vinha fazer um levantamento que a terra é de você. Nesse tempo nós vivíamos com muito espalhado, separado, ninguém vivia com família. Eu não conheço meu pai, eu conhecia já maior meu pai. Nesse tempo, seja a nossa língua que nós estamos falando, nós recebia, fala direito, eu não entendo sua língua, tem que falar igual eu. Nós vinha disso, difícil com a nossa língua. Por isso, a minha língua quase perdemos 36%, fugiu. Esse coletivo nasceu de uma oficina. No contexto do estudo do Iban, que estava, depois de ter trabalhado na Comissão Pro Índio, foi estudar na universidade, no campus da Floresta, em Cruzeiro do Sul, e começou esse projeto. Colocaram alguns desses quadros num blog online e foram imediatamente descobertos. E a primeira exposição, na verdade, importante, vai ser no exterior, né? Na Fondation Cartier, que é uma casa importantíssima da arte contemporânea francesa. Cássia Borges Carajá também faz parte do trio de curadores indígenas convidados pelo MASP. Este ano, o museu escolheu as histórias indígenas como centro de sua programação. O MASP está fazendo muitas exposições com curadorias indígenas e só indígenas. Então vai ser um ano de arte indígena, sabe? O MASP, ele é um dos museus mais importantes da América Latina. Então, ele comprando essa ideia, né? Ele estando com isso, eu acho que é um ganho muito grande para a gente, para nós indígenas e para a sociedade não indígena também. Porque a sociedade não indígena precisa de saber o que a gente faz. Porque antigamente era só museu etnográfico, né? Era como se a gente já tivesse morrido, todo mundo morreu e aí a gente tem os objetos aqui para contar a história desse povo que morreu. Só que nem todo mundo morreu, né? Nem toda etnia foi extinta. Nós fizemos as telas da Pinacoteca para a exposição Véxua. Eu acho que isso foi um marco, sabe? Eu acho que isso foi um marco para os indígenas em geral, sabe? Que foi a primeira exposição curada por uma artista indígena, né? E só com artistas indígenas. Então para mim, eu acho que isso foi um marco, isso deu uma grande abertura. A Naine Terena foi a primeira curadora indígena a fazer uma curadoria numa grande instituição. Essa entrada de obras e produção de artistas indígenas é um movimento muito tardio. Acho que nós começamos a pensar entre os 2016, 17, 18,
numa grande reformulação do acervo. E ficou muito evidente qual a história da arte brasileira a gente está contando e quantas histórias a gente está silenciando, não contando. A gente começou a trabalhar também, pensar como incorporar a produção indígena no acervo. Então foi assim, é tardio novamente, apenas em 2019 que foram adquiridas as primeiras obras de artistas de descendência indígena para o acervo, na época Jaida Espel e o Denilson Baniva. São poucos anos, agora a gente conta com mais que 20 artistas já incorporados no acervo e a gente espera que poder continuar esse trabalho. Processo de descolonização e é um processo também da gente mostrar que a gente ainda tem tantos grupos indígenas que ainda estão vivos e estão trabalhando, que estão fazendo arte, que estão, né? Muitas línguas. Isso é bom também, inclusive, porque a gente está marcando um momento na história, né? E principalmente na história da arte brasileira. E justamente elas vieram para cá logo nesse período da pandemia, né? Da pandemia. E eles são sobre cura, são sobre assim, a ideia de realmente o conhecimento de uma cosmovisão que protege contra uma doença como o Covid. Então é forte nesse sentido e acho que tem uma contribuição importante para a história da arte brasileira que a gente deseja contar. A relação entre sensibilizar o público para a necessidade de proteger a floresta e o tipo de obra que o movimento do Macu produz é bem evidente, é bem óbvia, né? Então, na verdade, através da possibilidade de mostrar a riqueza cosmológica que reside na floresta, porque o tema principal das pinturas do movimento Macu é a floresta encantada, né? A diversidade de seres e a relação entre plantas e animais, a relação de transformação que existe entre eles, interdependência que existe entre eles. Então, o impacto de encantamento desse tipo de pintura também deixa as pessoas mais sensibilizadas para a riqueza que é uma floresta em pé, né? Então, o aspecto político dessa arte é também muito evidente para o Macu, porque IBAM tem um interesse de sensibilizar o máximo de gente possível para a causa de defesa da floresta, porque sabemos que o Acre também é um território onde o avanço do desmatamento também está sendo muito grande, especialmente nos últimos 4 anos. Porque no Acre é muito difícil que nós estamos vivendo isso e mostrar também aquelas que a pessoa não pensa, estraga, derriba madeira, não pensa nada. Através da arte, eles constroem uma ponte com o mundo não indígena, uma forma também de preservar seus territórios e a própria floresta. Tem isso o valor, então o que disponível algum artista, algum museu paga o tela, a gente compra terra, continua plantando, replantando, reflorestando e cuidar. E chamar mais fácil, conversa com o povo de que iria visitar. O Teatro Municipal de São Paulo se tornou uma grande tela para a arte originária. Com releitura crítica do filósofo e líder indígena Ailton Krenak, a última montagem da ópera O Guarani contou com a direção de arte de Denilson Baniwa. O
artista visual é do povo Baniwa, da região do Rio Negro, no Amazonas, e atualmente vive em Niterói. Denilson também é curador, ativista e um dos fundadores da rádio indígena Iandê. Meu trabalho ele fala sobre questões indígenas, fala sobre direitos humanos, direitos ambientais, fala sobre mudança no tempo histórico, fala sobre a própria história do Brasil do ponto de vista indígena. Na virada de 2015 para 2016, estava acontecendo no Rio de Janeiro a discussão sobre uma exposição chamada de Jaguataporã. E por acidente, um acidente temporal, assim, a curadora, que era a Clarissa Diniz, ela me chama para trabalhar na equipe dessa exposição, chamada de Jaguataporã. Essa exposição foi a primeira que teve obras de arte e produção indígena dentro de um museu de arte no Brasil, numa grande instituição. Em 2018, um protesto em forma de performance marcou Denilson. Vestido de pajé-onça, título máximo dado a um pajé na cultura Baniwa, ele foi até a Bienal de Artes de São Paulo. A gente foi visitar a Bienal e vimos a presença indígena em muitos espaços da Bienal, né? Fotos, objetos, vídeos, frases. Os nossos corpos e vozes estavam presentes em muitos trabalhos de artistas não indígenas e sempre como escada ou como totem de alguma coisa ou com um sentido completamente diferente, ou para fetichização, exotização. Foi a primeira vez que a gente se manifestou publicamente sobre a insatisfação em relação à produção artística brasileira, mas também à história da arte brasileira. É assim que querem os índios presos no passado. A pegada do Denilson Baniwa e do Jaider Esbel, ela é muito eficaz também e a gente pode batizar, como foi batizado pelos próprios artistas, essa pegada como um artivismo. Então, se faz arte e ativismo. Jaider Esbel é um artista de origem macuxi, de Roraima. Jaider Esbel é uma figura emblemática dessa ascensão relâmpago de alguns artistas no cenário de arte contemporânea brasileira e sentimos, obviamente, muito a sua falta, porque sua trajetória foi muito curta, foi abruptamente interrompida em novembro de 2020, no momento que ele estava em plena expansão, não somente de reconhecimento, mas também artístico. É dele a afirmação que é preferível falar de arte indígena contemporânea do que de arte contemporânea indígena. Então ele falou, eu prefiro arte indígena contemporânea porque a arte indígena sempre já foi arte e sempre já foi contemporânea. A gente acompanhou ele no começo da sua produção artística, que ele fazia uns desenhos muito menores, muito importantes conceitualmente, como This Was Amazon, né, que é um conjunto de desenhos que ele fez em preto e branco para denunciar o desmatamento, para mostrar a pressão do agronegócio em Roraima, na sua região. Quando ele foi descoberto e as portas foram abertas para a sua presença na Bienal, também as dimensões das obras dele, o colorido, foi uma explosão incrível, né, de criatividade. Que foi uma produção em 3, 4 anos,
aparentemente para dar conta de uma vida inteira, né? Jaider resgata a origem macuxi do personagem Macunaíma, que é Macunaíma em macuxi, então é um personagem de origem macuxi ou dos outros grupos dessa região também, que vai inspirar o famoso livro de Mário de Andrade. A nossa região a gente costuma chamar de território, as terras de Macunaíma, né? O Macunaíma, na verdade. Esse Macunaíma, para nós, é uma espécie de criador de tudo, né? Um transformador de tudo, uma energia maior que a gente tem, que está ligada diretamente com a nossa criação enquanto povo, né? Enquanto sociedade. São histórias que são colocadas no circuito há quase 100 anos atrás, né? A visita do Theodor Koch-Grünberg, então os nossos pajés guias daquela época começam a falar sobre as narrativas, as histórias da criação de Macunaíma. E esse material é colocado no livro e depois é levado para a arte moderna pelo meio da literatura do Mário de Andrade como Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, né? Então é um livro aí que é um clássico da literatura. Colocando em questão essa ideia do brasileiro ter a sua formação de caráter baseada nos povos originários, por isso são pessoas sem futuro, né, com preguiça e todos os sentimentos que não são nada nobres. Eu sou Carmésia Emiliano, em Tirinha Macuxi, moro numa comunidade de Japó, região de Normandia, Boa Vista, Roraima. Eu comecei a pintar foi em 92. 92 para cá, quase 30 anos. É muita dificuldade para os trabalhos, né, material para pintar. E eu, primeiro, logo no início, eu pintava com tinta natural, urucu, com folha verde, machucava. Comecei a pensar o que eu ia pintar, né? Aí eu me lembrei da comunidade onde eu morava, né? Árvore da Vida, nome da exposição no MASP, narra o mito dos indígenas Macuxi sobre o surgimento do Monte Roraima. Tema essencial na obra de Carmésia Emiliano. A árvore da vida é uma árvore enorme e cheia de fruta, todo tipo de fruta, que chama azacara. Uma árvore enorme e ela tinha uma história. Essas pessoas, que são 3 pessoas, Isquirã, e Ariqué e Macunaíma. Então, o Macunaíma é pai deles e 2 Ariqué com Isquirã são filhos. O tronco dela, o Ariqué com Isquirã transformaram. Eles transformaram esse tronco do árvore da vida em monte, se chama Monte Roraima. Esse monte tem dono, né? Tudo na natureza tem dono, tem que pedir licença, mas mesmo assim ninguém chega perto, só mesmo ver de longe e tem que ser reza também para poder chegar lá. Não é que existe uma arte indígena contemporânea, existe um monte de tipos de arte, assim. A origem é que é diferenciada, digamos. A origem vem de um pensamento indígena, de um corpo indígena, de uma experiência, de uma vida indígena. Mas ela vai ocupar qualquer quadrado, né, de definições de arte, assim. Isso é incrível.
Esta aqui na Pinacoteca é a primeira exposição individual no Museu de Denilson Baniwa. Chamada de Escola Panapaná, nesse grande casulo criado por ele, são oferecidas aulas de línguas e culturas indígenas abertas ao público. A gente acabou por pensar uma estrutura que fosse contemporânea também, né, e que fosse modulável, né? E aí, com o arquiteto e com o engenheiro, a gente chegou nessa estrutura que é de ferro e madeira, que inclusive causa estranhamento em quem vem pensando algo pré-estabelecido sobre o trabalho de uma pessoa indígena. Eu acho que encontrei um modo de contar sobre a história do Brasil do ponto de vista indígena, utilizando inclusive as mesmas ferramentas não indígenas. A arte indígena desse tempo presente, ela é um mix de passado e de futuro ao mesmo tempo, né? É uma produção que não pode ser datada e não pode ser colocada em caixas. Inclusive, talvez nem possa ser considerada uma arte indígena, mas uma arte construída por pessoas de origem indígena. O que me motiva hoje é possibilitar a presença de mais pessoas indígenas nos espaços de arte do Brasil. E, quem sabe, um dia escrever uma outra história desse país, né? Pela arte. Demarcação já! Demarcação já! Maracanã, hey, 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 ah, hey, hey, Maracanã. A presença dessa arte, ela vai atingir um público muito maior. Então, nesse sentido, eu acho que a arte, ela sempre foi, de alguma maneira, política.